Oi, oi! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu trouxe um assunto extremamente relevante, que é justamente como você, profissional de RH, pode ser melhor remunerado nesse ano de 2023. Então, essa é uma excelente oportunidade para você poder revisar os seus planos, revisar os seus passos, revisar o que você tem feito, para que de fato você possa colher resultados diferentes e melhores nesse ano de 2023. É o que eu desejo para você e é o que nós vamos fazer juntos aqui durante todos os nossos encontros do ano. Nós teremos essa intenção. Para você que é novo e nova por aqui, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Sinta-se calorosamente acolhido e acolhida, não só por mim, como por todos os de casa que aqui se encontram. Eu sou Elissandra da Mata, eu sou fundadora do Instituto RH na Prática e minha missão aqui com você é te tornar um profissional de RH mais valorizado, mais desejado no mercado e também bem remunerado. Combinado? Bom, então vamos lá. Esse que é um assunto que, nossa, eu tava animadíssima para falar sobre esse assunto, como ser um profissional de RH bem remunerado no ano de 2023. Antes de mais nada, eu quero comentar aqui com você o que é, né, ser um profissional bem remunerado. A gente costuma dizer que a remuneração ela é somente aquele salário que cai na nossa conta, aquele dinheiro que cai na nossa conta, mas a gente sabe que não é só isso. O bem remunerado, ser remunerado é muito mais do que o salário que cai na nossa conta. Por quê? Porque pode ser que eu diga para você assim: olha, você vai ser melhor remunerado. Se você sair de 2.000 para 2.100, já tá melhor? Já tá melhor. Mas isso significa bem? Ainda não. Eu tô falando aqui um exemplo, tá? Não sei se isso é bem para você, porque tudo vai depender do seu nível de atuação, mas o que eu quero dizer é que o bem ele é relativo e a remuneração também é relativa. No seguinte sentido, muitas das vezes a gente está com o nosso dinheiro caindo na conta, mas a gente não está feliz. A gente está numa empresa tóxica, a gente está numa empresa que não nos dá perspectiva de futuro. Então, de uma maneira geral, a gente inclusive sabe que existe o conceito de remuneração emocional, né? Que é justamente o clima organizacional e tudo mais. Eu não quero entrar muito nesse mérito aqui. Eu quero que você esteja satisfeito. Então, eu quero resumir o bem remunerado aqui da nossa live, ou trocar esse nome bem remunerado aqui na nossa live por estar satisfeito. E eu quero levantar a sua régua aqui nesse nosso encontro, porque eu sei que muitos de nós tendemos a ficar satisfeitos com pouco. Então, eu também quero trazer essa reflexão de qual está sendo a sua regra hoje, perfeito? A sua régua hoje. Então, para ser um profissional bem remunerado, não depende só da sua boa vontade, da sua boa intenção, de você ser uma pessoa esforçada. Eu, inclusive, me lembro muito bem de uma história minha de quando eu estava trabalhando há muitos anos atrás, há uns 10 anos atrás, pelo menos, ou 12 por aí. Eu estava trabalhando em uma empresa e eu me lembro muito bem de, no momento ali do feedback, em algum movimento nesse sentido, eu ouvi o seguinte: Ah, Elis, eu gosto tanto de você, você é uma pessoa muito esforçada. Naquela época, isso não me incomodou, porque eu era uma pessoa mais júnior e para mim qualquer elogio era bom. Mas depois de um tempo, eu fui parar para entender que o esforçado sozinho, ser uma pessoa esforçada, não é tão qualidade assim. Por quê? Porque vamos parar para pensar, o esforço por si só não traz resultados pra gente. Não significa que você não tenha que ser uma pessoa esforçada, tá? Mas o seu esforço ele tem que estar acompanhado de resultado. Ou seja, você realmente tem que estar colocando a sua energia em algo que está funcionando. Se você está colocando a sua energia em algo que não está funcionando, você se torna a pessoa esforçada sem resultado, que ganha o elogio de você é muito esforçada, mas não ganha nenhum tipo de recompensa por isso. Então aqui eu quero desmistificar isso com você. Não basta você ser uma pessoa esforçada ou bem intencionada, ter boas intenções com as suas ações, com as suas atividades, com os seus projetos. Você tem que ser uma pessoa capaz de gerar nível de resultado.
Além disso, não depende somente da boa vontade do seu chefe, você ser aquela pessoa querida do chefe, aquela pessoa que é amiga, que puxa um saco, que o chefe gosta. Não dá para a gente atrelar a nossa remuneração, a nossa valorização em cima do que o chefe acha ou não acha da gente, no seguinte sentido de subjetividade, de sentimento. Perfeito? Então, aqui eu quero também desvincular você disso, porque quando você está vinculado, do seu pensamento está vinculado nisso, significa que você está dando o controle da sua carreira para outra pessoa. Você já pensou nisso? Você vai estar dando o controle da sua carreira para outra pessoa. Você vai estar dizendo o seguinte: quem controla quanto eu ganho, quando que tem que aumentar o meu salário, para quanto, de uma maneira completamente controladora, é o outro. É o meu chefe, é a empresa, é o mercado. Eu não tenho nenhum tipo de influência nisso, eu não tenho nenhum tipo de controle sobre isso. E como é ruim a gente viver desse jeito, né? Sem sentir que a gente está no controle, sem saber o que vai acontecer com a gente daqui 2, 3, 4, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Entender ou achar que isso está na mão de outra pessoa, a decisão de para onde a gente vai, o que vai ser feito de nós, está nas mãos de outra pessoa. Isso dói, isso é muito, muito doído. Eu sei porque eu já me senti assim. Como se a minha carreira estivesse nas mãos de outra pessoa estava controlando ela. E pode ser que você se sinta assim hoje também. Só que o que eu quero te dizer é que se a gente fica colocando essa função no outro, a gente vai provavelmente nos frustrar e estarmos insatisfeitos com o que está acontecendo conosco. E também, obviamente, independe, né? Não está diretamente relacionado com somente você desejar, você querer, você ter uma vontade muito grande de ser melhor remunerado, uma vontade muito grande de ser uma pessoa que é valorizado. O seu desejo por si só, ou a sua visão sobre o que você está fazendo, não importa tanto para a empresa. Então, o fato de eu querer não significa que vai acontecer. Para que aconteça, existem uma série de situações que a gente vai conversar aqui. Perfeito? Bom, então é preciso você aumentar a percepção do outro com relação à importância do seu cargo dentro da empresa. Pensa aqui comigo, quais são os cargos que a empresa remunera bem? Aqueles cargos que ela enxerga como importantes. Concordam? Se hoje você não está bem remunerado, significa que a empresa ainda não está enxergando o que você está fazendo como algo importante. Então, tudo começa por aqui. Tudo começa com uma mudança de percepção de visão da empresa com relação ao RH. Isso é fato. Como que a gente provoca essa mudança? É sobre exatamente isso que a gente vai conversar aqui hoje. Combinado? Perfeito. Então, deixa eu passar aqui o slide. Maravilha. Então, quais são as consequências de você ser uma pessoa mal remunerada, de você ser um profissional que não é bem remunerado? Existe consequência nisso e as consequências vão muito além de ser pouco dinheiro no seu bolso. Além disso, ainda tem outras consequências. Isso mexe demais com a nossa autoestima. Diariamente eu recebo mensagens de profissionais de RH que chegam até mim, até as nossas redes sociais do Instituto, até as redes sociais da nossa consultoria, e que nos diz o seguinte: Elis, time, equipe, enfim, suporte, eu me sinto estagnado, eu me sinto frustrado, eu sinto que a empresa não valoriza, eu sinto que eu parei no tempo, eu sinto que eu parei de crescer, em algum momento as coisas estagnaram para mim. Se você está se sentindo assim, a primeira coisa que a gente precisa começar a refletir e a desmistificar é como te tirar desse lugar. Existe dois tipos de insatisfação. A insatisfação positiva, que é aquela que, por mais que você esteja insatisfeito, aquela insatisfação ela age em você como um catalisador de mudança. Então, ela te empurra para frente, ela te faz agir.
Essa é uma insatisfação positiva, porque ela gera um efeito positivo no final das contas, por mais que o sentimento seja negativo. E existe a insatisfação negativa, que é aquela que você fica sentindo, remoendo aquela insatisfação, mas ela te paralisa. Você não consegue se movimentar, você fica às vezes meses ali naquela situação e não sabe como sair. E mesmo que você tenha uma vaga noção, você não consegue se movimentar. Então, o que eu quero que você agora se movimente nesse sentido de reflexão é: eu vou tornar essa insatisfação da minha estagnação uma insatisfação positiva. Nesse ano de 2023, eu vou utilizar esse sentimento justamente como um catalisador de solução. Combinado? Então, as consequências da sua mal remuneração, você fica sem autoestima. Gente, quando a gente está se sentindo estagnado, mal remunerado, a gente fica sem autoestima como profissional. A gente fica se sentindo impotente, como se de fato nada que eu possa fazer vá adiantar. A impotência é a falta do controle. Lembra que eu comentei sobre isso? Então, a gente também fica se sentindo impotente, como se realmente essa decisão não tivesse nas nossas mãos, como se o rumo da nossa carreira, da nossa remuneração, do nosso crescimento, não estivesse sob o nosso controle. E aí a gente fica com essa sensação, se não tá sob o meu controle, para que eu vou me esforçar? E a gente começa a se esforçar menos, a gente começa a entrar numa zona de conforto, a gente começa a fazer o mediano, a gente começa a fazer o mais ou menos, a gente começa só a passar os dias. Além disso, causa aí uma falta de voz. A gente perde a nossa voz, né? A gente perde até a vontade de fazer com que a nossa voz seja ouvida. A gente perde o ânimo, né? Essa é a verdade. Então a gente fica no nosso canto, esperando as coisas acontecerem, os dias passarem e fazendo o que a gente tem que fazer. Então, nesse sentido, o que eu quero falar para você é que existem alguns erros que a gente comete no processo da nossa carreira que acabam nos levando para esse tipo de situação, de sermos mal remunerados. Eu quero falar sobre esses erros hoje. Eu selecionei 2 que, de fato, na minha visão, impactam diretamente na remuneração. Mas eu trouxe 2 erros aqui. Vamos falar desses erros agora, que são os que impactam diretamente na sua remuneração. E eu quero que você comece a refletir aqui comigo se você está cometendo um desses erros, tá? Primeiro erro é aceitar o mediano. E esse erro, você, como profissional de RH, nós, e eu me incluo nessa, porque sou uma profissional de RH também, já passei por isso. Nós, como profissionais de RH, somos formados dentro do mercado para achar que realmente a gente merece o mais ou menos. Nós somos educados, eu vou usar essa palavra, nós somos educados pelo meio a achar que a gente não é bem remunerado mesmo, que não é uma área bem remunerada, não é uma área que vai ganhar muito mesmo, não é uma área valorizada mesmo. E aí o que a gente faz? A gente abraça essas afirmações, abraça essas crenças e torna elas nossas. E a gente começa a se aceitar o ok. O ok. Ah, R$ 2.000, ok. R$ 3.000, tá ok. Tá bom. E aí a gente vai se colocando neste lugar de aceitar viver aquilo. Porque a gente acha que é normal, a gente normaliza o mediano para nossa vida. E eu não tô dizendo que o mediano não seja normal para outras pessoas, no sentido de ser frequente. Não, eu tô dizendo que a gente torna isso o normal para a nossa vida. A gente passa a baixar a nossa régua, a baixar as nossas expectativas. E quando a gente abaixa a nossa expectativa, a gente tende a se frustrar menos, né? É por isso que é tão tentador abaixar as expectativas. Por quê? Porque isso faz com que a gente viva menos frustrado. Se eu espero menos, o que vier aqui tá bom. E aí eu vivo a minha vida sem tanta frustração. Só que o que a gente não percebe é que no fundo a gente continua frustrado. Só que é uma frustração enrustida que vai apagando a gente aos poucos, que vai diminuindo, murchando a gente aos poucos.
Então, nós, como profissionais de RH, temos esse defeito grave. Inclusive, ó, tá aqui, não me deixa mentir. Meu lema principal da minha vida é ser um RH da minha própria vida. O RH, o que que ele faz? Ele foca sempre no outro. O colaborador tem que crescer, os meus projetos têm que ser bons para os colaboradores, a empresa tem que crescer, eu sirvo ao outro, mas eu me esqueço da minha carreira. Eu me esqueço de definir que eu sou um papel primordial nisso tudo e que eu mereço mais. E que eu vou sim aumentar a minha régua, eu vou sim aumentar as minhas expectativas, porque se tem gente, e eu vou mostrar as pesquisas aqui para vocês, e tem gente ganhando isso. Se tem gente ganhando isso, por que que não pode ser você? Mas o que que é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente vê um salário, sei lá, 3, 4 vezes maior que o nosso? Ah, isso aí não é para mim, não. Isso aí é exceção. Não, isso aí é para quem mora em São Paulo. Aí a gente começa a criar as nossas. Não, isso aí é para quem trabalha em startup. E aí a gente vai o quê? Criando as desculpas para nos colocar no mediano de volta, para voltar a gente para o nosso lugar, porque a gente acha que pertence, que é o lugar pequeno, o lugar menor. Então, o que eu quero te dizer é: esse erro de aceitar o mediano acabou. A partir de agora, acabou. Coloca aqui para mim nos comentários: acabou. Se para você, a partir de agora, não tem mais essa. Não tem. 2023 não vai ter essa opção para nós. Aceitar o mediano não faz mais parte do nosso repertório, combinado? Hashtag acabou. Por quê? Porque é o seguinte: como que você quer ser valorizado se você ganha pouco? Como eu disse, a valorização, ou seja, o valor que a empresa vê em você e no seu trabalho, está diretamente atrelado à sua remuneração. Se você ganha pouco, significa que a empresa não vê valor no que você faz. Se a empresa não está vendo valor no que você faz, o que você está fazendo está sendo operacional, está sendo ruim, a sua rotina tá sobrecarregada, você não se sente um profissional com autoestima, tá ruim para você também. Se tá ruim para você também, tá ruim para todo mundo. A empresa não tá ganhando um RH estratégico, não tá conseguindo ter o valor do RH estratégico, você não tá também feliz com o que você tá fazendo, os colaboradores não estão ganhando porque eles não estão tendo o RH estratégico trabalhando em prol deles, tá todo mundo perdendo. Vocês concordam? Então, como que você quer ser valorizado se você tá ganhando pouco? Eu vejo gente falando: "Ai, Elis, mas eu quero ser valorizado, não preciso nem ganhar mais". Mas mulher, mais homem de Deus, para você ser valorizado, a empresa ela tem que te valorizar também financeiramente, porque aos olhos dela, quem ganha bem ali dentro, quem ela paga mais, são as pessoas mais importantes para ela, e é assim que você quer ser visto. As coisas andam juntas. Então acabou essa história de só queria ser valorizado. Não, você também vai ser bem remunerado, combinado? Perfeito. Deixa eu ver, até nem passei aqui para o próximo slide, mas só reforçando aqui com você o que eu já tinha dito, né? Ah, deixa eu até aumentar aqui para enxergar melhor. Não faz sentido você buscar um reconhecimento, buscar uma valorização do seu trabalho, se o seu salário diz outra coisa. E isso não é culpa sua você pensar hoje assim, você aceitar o mediano, não é 100% culpa sua. Por quê? Porque a gente foi programado pelo mercado, pela nossa faculdade, pelas pessoas à nossa volta, a dizerem pra gente que é isso, que o RH é isso. Mas, como vocês mesmos colocaram aqui, hashtag acabou essa história. Se tem gente sendo bem remunerada, por que não eu? E vai ser eu, vai ser você, ok? Porque você vai passar a entender o que que essas pessoas que são bem remuneradas fazem de diferente do que você tem feito. E como ajustar, então, o seu curso para o ano de 2023 ser diferente para você também, tá? Perfeito. A gente tem um segundo erro aqui, tá? O que que é esse segundo erro? É a sua mentalidade. Em dezembro, eu soltei essa pesquisa da Robert Half. Não é uma pesquisa minha, é uma pesquisa da Robert Half, feita em várias empresas, na verdade, em milhares de empresas no Brasil, colocando uma projeção, uma perspectiva salarial para 2023 na área de RH. E o que mais apareceu nos comentários ou no meu inbox foi o seguinte: ah, não.
Isso aí, pena que isso não é a realidade. E tudo bem, pode ser que a sua percepção seja essa, pelas pessoas que você convive, pelos RHs que você tem contato, pode ser que essas pessoas não estejam ali dentro dessa perspectiva. Mas quando a gente fala de pesquisa, a gente está falando de estatística e tem alguém lá. E aí, olha a diferença da mentalidade. Eu olhar para aquilo e. Isso não é a realidade e isso não vai acontecer comigo. Essa é uma mentalidade. A segunda mentalidade é pessoas que vieram me perguntar no inbox o seguinte: eles como faz para eu ganhar isso? Olha a mentalidade diferente. Como é que faz para eu ser esse profissional que ganha isso? Existe uma diferença muito grande aqui de eu olhar para uma situação e conseguir me enxergar nessa situação e pensar o que, que eu preciso fazer para chegar aqui, e eu olhar para uma situação e já partir do pressuposto que essa realidade não é minha e não vai ser minha. Se você está agindo assim, muito provavelmente essa realidade não vai ser sua mesmo. Mas o que eu quero te convidar aqui justamente é a mudar essa sua mentalidade. Então, fazer as perguntas certas para você. O que que eu preciso fazer para mudar isso aqui? O que que tá na hora de eu fazer o quê? Fazer as perguntas certas. Como eu posso ser um profissional melhor remunerado? Além disso, estipular o que você merece. Levanta a sua régua e estipula o que você merece. O que, que eu mereço viver nesse 2023? Pode ser que, pelo que eu esteja fazendo hoje, o que eu tô vivendo tá até compatível, porque eu não tô fazendo muito também. Mas eu não mereço isso. Então eu vou aumentar a minha régua e aumentar também meu nível de comprometimento e o meu nível de ação. Então eu vou me comprometer a fazer mais porque eu quero também colher mais. E é você que estipula isso para você. Chegou um momento da minha carreira que eu estava tão frustrada que eu me lembro que foi o momento do chega para mim. Foi tipo, chega. Foi essa hashtag acabou aí para vocês. Para mim chegou o momento. Naquele momento eu falei, chega, a partir de agora eu vou fazer o que tiver que ser feito. Eu vou mudar o que tiver que mudar. Eu vou fazer o meu máximo, eu vou seguir o que tiver que seguir, mas eu não vou mais viver isso aqui. Eu mereço mais. Então, o que for que tiver que ser feito para eu viver mais, eu vou fazer. Ao invés de ficar pensando que eu merecia mais pelo que eu tô fazendo, eu vou atrás de entender o que, que eu posso fazer diferente, então, para atingir esse mais que eu desejo. Além disso, traçar um planejamento para atingir isso. Se eu sei aonde eu quero chegar, o que, que eu mereço viver, eu vou então planejar como eu posso chegar lá. Quais são as ações que eu tenho que fazer? Quais são as coisas que eu tenho que estudar? Quais são as competências comportamentais que eu tenho que desenvolver? Quais são as ações que eu tenho que tomar? Eu preciso me planejar, eu preciso depois executar. Então, ter um senso crítico de olhar para você mesmo e pensar: peraí, às vezes eu estou exigindo muito, mas eu estou dando pouco ainda. Quantas vezes eu me deparei com profissionais falando, mas o mercado, reclamando do mercado, que o mercado não valorizava os RHs, que a empresa onde ele estava não valorizava os RHs. E aí, quando eu fui conversar, entender o que essa pessoa fazia, a pessoa estava fazendo o básico. O básico. Entenda, se a gente quer ser, se nós queremos ser vistos como profissionais de valor, nós temos que gerar valor. É uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. Eu tenho mais de 4.000 alunos e eu falo constantemente isso para eles. Qualquer aluno meu provavelmente já vai ter dito que me ouviu falar isso pelo menos umas 500 milhões de vezes. Só tem valor para a empresa quem gera valor para a empresa. Se o que você está fazendo não está gerando valor para a empresa, não está resolvendo problemas reais que ela tenha, não está fazendo com que ela atinja metas reais que ela tenha, não está contribuindo, gerando impacto, não está gerando resultado, não está tendo valor agregado, então você realmente não vai, provavelmente, ser um profissional valorizado também ali dentro.
Então é um olhar autocrítico, é eu também olhar para o que eu estou fazendo hoje e pensar: se eu tivesse que chegar hoje no meu chefe pedindo um aumento, quais seriam os argumentos que eu usaria? Eu teria argumentos plausíveis ou os meus argumentos seriam subjetivos, do tipo, ah, eu mereço ganhar mais, ah, o fulaninho ganha mais do que eu, ah, o RH tá pouco valorizado aqui dentro. Tudo subjetivo. Você teria resultados para levar para ele? Você teria, olha, fulano, você se lembra aquele projeto XYZ que eu implantei? Você se lembra aquela ideia que eu trouxe? Aquela outra coisa que eu fiz? Então, às vezes, a gente também nem tem argumentos de coisas que a gente está fazendo e que estão gerando valor. E aí, dentro dessa questão da mentalidade, eu quero falar sobre uma outra coisa, que é a mentalidade da gente entender que a responsabilidade pelo RH é nossa. Quem é o especialista de RH da empresa? É você? Concorda? Se o especialista de RH da empresa é você, como é que você vai exigir, colocar essa responsabilidade absolutamente toda no outro e exigir que o outro veja o RH como você vê, entenda o RH como você entende e que surja dele a intenção de fazer o RH estratégico acontecer e que ele delegue isso para você e fale, vamos fazer. Porque eu vejo muita gente que fica esperando isso vir da empresa. Só que isso tem que vir de nós. Nós é que somos os especialistas em RH. Nós é que temos visão sobre o que pode melhorar no RH, que às vezes os outros, os líderes, os donos da empresa não têm. Porque não é a especialidade deles. Alguns deles e muitos deles não sabem nem tudo que engloba um RH, tudo que o RH é capaz de fazer. E eu vou falar uma coisa aqui, tá? Nem os profissionais de RH às vezes sabem. Quantos profissionais saem dos meus eventos gratuitos falando assim, Elis, eu nem imaginava que isso aqui acontecia, que isso aqui era possível, que isso aqui o RH fazia, que era assim que o RH podia atuar. Se imagina, se nem alguns profissionais de RH, a maioria deles sabem, imagina os outros, os líderes que vêm de outras formações, que, enfim, estão preocupados com outras coisas. Então, o que eu tendo a dizer é que a gente também tem que assumir essa responsabilidade e levar essa informação para a empresa da forma correta. Eu tenho alunos que falaram assim para mim, falavam para mim, Elis, mas eu já tentei 9 vezes. Eu lembrei agora da Rosana, tem também a Patrícia, que tentou acho que mais de 10 vezes levar ideias para a empresa negava. Mas é porque existem formas e formas da gente levar essas informações para a empresa. E aí é que tá, a gente não aprende isso na faculdade. A gente mal aprende a técnica na faculdade, né? A gente sai da faculdade tão inseguro tecnicamente também. Quanto menos a forma de se posicionar, a forma de passar a ideia para a empresa, a forma de vender a sua ideia, a forma de falar sobre o seu projeto, a forma de apresentar sobre uma nova questão. A forma de fazer com que o outro veja o que você está vendo com os seus olhos. Seus olhos de RH. Perfeito? Então, dentro dessa questão da mentalidade, tem também a questão da gente parar com essa mentalidade que o papel disso é todo da empresa. O papel é nosso também. A responsabilidade é nossa de fazer a empresa enxergar. Perfeito? Então, a gente também tem que assumir essa responsabilidade e nos prepararmos para isso, nos prepararmos para sermos essas pessoas que vão passar essa ideia. Inclusive, eu vou falar mais sobre essa temática na quarta-feira que vem. Combinado? Decidi aqui agora, porque eu sei que tem muita coisa para a gente falar sobre isso ainda. E eu quero entrar mais um pouquinho nisso e já já a gente combina o tema da semana que vem, tá? Beleza. Então, quais são os passos? Deixa eu compartilhar aqui de novo. Ah, ó. Então, ó, quais são os passos para ser melhor remunerado? Primeira coisa é você ser um profissional generalista. E quando eu falo sobre ser um profissional generalista, é muito mais do que simplesmente você fazer tudo. A gente acha que ser generalista é fazer de tudo um pouco, é ser aquela pessoa que ela faz tudo no departamento.
Não, não é, tá? Não é isso. Não é isso que eu quero dizer com ser um profissional generalista. O que eu quero dizer com ser um profissional generalista é você ter uma visão sistêmica de tudo que engloba a gestão de pessoas. Muito mais do que atuar de forma generalista, é você ter uma visão generalista. Então, a visão generalista, ela antecede até mesmo a sua atuação e ela é ainda mais importante até do que a atuação. Porque pode ser até que você esteja atuando como especialista, mas se você não tiver a visão generalista, você não é um profissional ainda que de fato vai estar gerando todo o nível de resultado que você pode gerar. Perfeito? Então, o que que é uma visão generalista? Significa que você tem que entender não só todos os braços do RH, mas também como esses braços conversam entre si. Exemplo, não é só eu saber que existe recrutamento, que existe treinamento, que existe avaliação de desempenho, que existe plano de cargos e salários. Não é só eu saber disso e saber mais ou menos como funciona cada um. Não. É saber profundamente como funciona cada um e ainda como essas coisas conversam entre si. Como é que o meu recrutamento conversa com o treinamento? Como é que o meu treinamento conversa com o plano de cargos e salários? Como é que o meu plano de cargos e salários conversa com a minha avaliação de desempenho? Como é que minha avaliação de desempenho conversa com o meu recrutamento? Porque sim, essas coisas conversam sim entre si. Um dado do seu treinamento pode ser utilizado como critério lá no seu plano de cargos e salários. Um dado da sua avaliação de desempenho deve ser usado como critério de promoção e progressão no seu plano de cargos e salários. Um dado do seu recrutamento e seleção pode estar te mostrando alguma questão relacionada à sua cultura. Um dado do seu treinamento pode estar mostrando algum gap que aconteceu no seu recrutamento. Um dado da sua avaliação de desempenho pode estar mostrando alguma coisa que aconteceu no seu recrutamento. As coisas conversam entre si, pessoas, elas estão perpassando por esses processos o tempo inteiro, as mesmas pessoas. Então essas coisas, elas têm que ser um sistema único, que funciona de uma forma integrada. E se você não tem essa visão, você não consegue diagnosticar problemas relacionados às pessoas, você não consegue resolver problemas relacionados às pessoas, porque você vai estar tendo uma visão limitada. Ah, eles querem ser especialista em recrutamento. Perfeito, mas antes de você pensar em ser especialista em recrutamento, você entende como é que o recrutamento impacta nas outras coisas da empresa? Você entende como é que o recrutamento impacta no clima organizacional, ou lá na área de treinamentos, ou no plano de cargos e salários, ou no crescimento, ou na avaliação de desempenho? Ou como é que dados de lá, como é que você vai utilizar esses dados de lá, indicadores de lá, para poder propor melhorias no seu recrutamento? Você sabe fazer isso? Essa visão sistêmica generalista é o que as empresas mais desejam. E é o que vai estar em alta em 2023. As empresas não querem mais profissionais que enxergam as coisas desse jeito. A empresa quer profissionais que proponham soluções inovadoras com a visão do todo, conseguindo enxergar tudo o que está acontecendo sem estar óbvio, sem ser o óbvio. E para isso, você precisa ser um profissional generalista. Entender de provisão de recursos humanos, que é saber prover as pessoas, trazer as pessoas para dentro da empresa. Entender sobre a aplicação de pessoas, que é alocar essas pessoas em cargos e em salários específicos. Entender sobre manutenção dessas pessoas, como dar manutenção de clima, reter essas pessoas, avaliar desempenho dessas pessoas. Saber entender sobre desenvolvimento de pessoas, como treinar e desenvolver competências, entender sobre monitoramento de pessoas, processos, procedimentos, indicadores. Se você não sabe sobre tudo isso, você não é um profissional generalista, por mais que hoje você se sinta assim, um faz tudo. Mas você é um faz tudo não estratégico, você é um faz tudo operacional. Isso não é ser RH generalista. Então, muito provavelmente, você também não vai estar sendo valorizado como tal. Então, esse é o primeiro passo para você ser um profissional bem remunerado. Segundo passo é levar novas ideias. Então, se eu tenho uma visão do todo e eu estou executando esse todo de uma forma assertiva, eu também preciso ser um profissional inovador, que está sempre levando uma ideia, um projeto, que está levando novas soluções para problemas antigos, que está
constantemente medindo seus resultados e propondo novas ações para resultados que não estão tão bacanas assim. Então, esse levar novas ideias é extremamente relevante. Então, dentro do RH generalista, tem tantos projetos, e eu tenho certeza que na sua empresa não tem todos. Eu tenho certeza que de diagnóstico organizacional, recrutamento e seleção, pesquisa de clima, gestão de desligamento, endomarketing, treinamento, avaliação de desempenho, plano de cargos e salários, de todos esses, eu tenho certeza que algum desses a sua empresa não tem. Por quê? Porque eu sei que hoje em dia a minoria das empresas tem tudo completinho. Então eu sei que eu tô falando com pessoas que grande parte de vocês, algum desses pontos não está funcionando aí dentro da empresa que vocês trabalham. Se esse é o caso, olha como você já tem a faca e o queijo na mão para pegar essa questão que ainda não está sendo trabalhada e propor como uma nova ideia. E digo mais, Elis, no meu caso tem tudo. Beleza, esse tudo funciona 100% bem? Se não, olha como você tem a faca e o queijo na mão para propor melhorias para o que vocês estão fazendo. Beleza? Então, levar novas ideias é um ponto importantíssimo. Você tem que falar sobre a possibilidade e benefícios de atuar com aquilo, levar os benefícios para a empresa, falar a língua dela, levar fatos, levar dados, levar indicadores, levar números, levar situações que comprovam que ela realmente precisa daquilo. Não basta você dizer para a empresa que ela precisa, tem que mostrar que ela precisa. E não basta ser um bom profissional, tem que parecer que você é um bom profissional. Então, você precisa estar o tempo inteiro comprovando para a empresa, mostrando dados, fatos, indicadores. E aí é que a gente entra na terceira questão, que é a comprovação. É o terceiro passo. Você precisa comprovar o que você está fazendo. Muitas das vezes a gente fica ali preso no nosso departamento, fazendo um monte de coisas, mas a gente não consegue nem mostrar para a empresa o que está acontecendo. O que você tem feito está diminuindo a rotatividade? Mostra para a empresa, leva esses dados para ela. O que você está fazendo está aumentando o índice de retenção de pessoas? Leva para a empresa esse dado. O que você está fazendo está diminuindo o absenteísmo? Leva esse dado. O que você está fazendo está trazendo, enfim, índice de adequação do colaborador à vaga melhor? Leva esse dado para a empresa. Mas eu tenho certeza que a maior parte de vocês nem estão medindo isso hoje. Retorno do investimento de treinamento. Enfim, tantos outros que eu poderia citar aqui. Eu tenho certeza que a maioria de vocês nem mede. E aí a gente fica o quê? A empresa não me valoriza. Beleza, ela realmente não está te valorizando, mas você também não está mostrando para ela o seu valor em momento nenhum. Nem você sabe direito se o que você está fazendo está tendo resultado, nem você está medindo, nem você está entendendo a sua ação para onde ela está indo, se ela está gerando algum tipo de impacto ou não, e que impacto é esse. Então, comprovação. Comprovação é algo extremamente relevante. Levar esses dados para a empresa. E aí sim, se eu estou levando esses dados para a empresa, eu consigo chegar na empresa e falar: empresa, vamos conversar sobre o meu futuro aqui? Qual que é a perspectiva de futuro que você enxerga para mim aqui dentro? Como é que a gente pode planejar os próximos passos para mim aqui dentro? Por quê? Porque você vai ter argumentação, você vai ter resultado, você vai ter indicadores, você vai ter realmente propostas reais e vai poder propor, então, um plano de visão de crescimento para você ali dentro, em cima de algo que você realmente está entregando. Perfeito? Mas eu trouxe aqui o que eu entendi que era relevante de trazer, que era justamente a parte do RH generalista. Então, a pesquisa estava dividida em alguns tipos de atuação, e eu trouxe aqui o RH generalista para a gente dar uma olhada. Eu peguei as médias, inclusive, de pequenas e médias empresas, tá? Para vocês não dizerem para mim que, Elis, esse salário é só de empresas grandes. Não, eu nem trouxe aqui a média de mercado de empresas grandes, porque eu sei que a maior parte dos RHs trabalham em pequenas e médias empresas. Então, eu trouxe aqui a realidade da pesquisa de perspectiva salarial para 2023. Entenda, não é de qualquer profissional, do profissional operacional, não.
É do profissional generalista, esse que eu comentei com você aqui, que tem uma visão sistêmica, que é estratégica, que atua em todos os subsistemas de RH, gerando resultados reais, medindo e apresentando esses resultados. É esse profissional que eu estou falando. Se você olhar para a pesquisa, lembra da mentalidade, e falar assim: ah, mas eu não ganho isso, não ganha, e vamos fazer autocrítica. Você está sendo esse profissional? Não. Então, beleza. Como eu posso me tornar esse profissional para ganhar isso? Perfeito? Essa vai ser a mentalidade. E não, isso não vai acontecer comigo. Eu já quero fazer essa chamada aqui. Maravilha. Eu só quero aqui trazer os dados de RH generalista de pequenas e médias empresas no Brasil, perspectiva 2023. Combinado? Eu trouxe até diretoria e gerência, eu ia trazer só coordenação e analista, porque eu sei que é onde vocês mais se encontram hoje, mas eu trouxe gerência e diretoria porque eu sei que é onde vocês desejam chegar algum dia, e espero que esse dia não esteja muito longe. Desejo, então eu trouxe tudo, tá? Essa é a média, tinha um mínimo, um máximo e uma média. Eu peguei o do meio, tá? Peguei a média. Pequenas e médias empresas. Analista, 8.000, coordenador, 13.000, gerência, 22, diretoria, 35, tá? E posso dizer que em Goiânia, que é a minha região, que não é uma região bem remunerada, assim, é uma região que não nem se compara a São Paulo, tá? E há 10 anos atrás, eu ganhava 8.000 reais como analista. Então, só para vocês saberem que não é algo impossível. E olha que eu era assim, basicamente uma recém-formada quase, né? Eu tinha uns 2 anos de formação, vai. Não era uma pessoa de 10 anos de experiência. Então, o que eu quero te mostrar é: existe sim pessoas ganhando isso. Lembra da mentalidade? Porque não pode ser eu. Vai ser você. Tudo isso começa com a sua convicção e a sua percepção. E não é algo distante, e não deve ser visto como algo distante. Ah, um dia, não. Coloque uma meta, entenda o que você precisa fazer para que isso aconteça e comece. E eu quero trazer realidade aqui para vocês. Estudos de casos reais para comprovar isso aqui que eu estou falando. Eu trouxe dados dos meus alunos. Justamente para não ter essa questão de, Elis, isso aí é só para alguns ou só foi para você, eu vou trazer aqui agora os meus alunos. Então tem aí, ó, a Ana Cláudia, que foi promovida de analista para coordenadora. Nós temos também aí embaixo a Jane, não tá com o nome dela aí, mas é a Jane. Que tá ganhando R$ 11.500 depois de começar a implantar tudo isso que a gente tá vendo, que é a metodologia GPC. Eu não passei aqui no Instagram. No Instagram não passei. Tá aí, ó. R$ 11.500. Vamos para a próxima. A Sinara. Deixa eu passar aqui. Sinara. Deixa eu passar aqui também. Parece que eu não tenho a Sinara aqui no Instagram. Enfim, não tem a Sinara aqui no Instagram, mas eu vou ler. A Sinara, que conseguiu aí conquistar a confiança da diretoria, apresentando todo esse projeto que eu vou ensinar para vocês nos próximos dias, o projeto da GPC, que é a gestão de pessoas por competências, que é essa visão generalista de todos os subsistemas. Então, existe método para isso aqui que eu estou falando para vocês. E não pense que eu vou deixar vocês perdidos, não. Eu vou falar mais sobre esse método e já eu vou falar onde eu vou falar e como que vocês vão ter acesso a esse conteúdo. Mas tá aí, ó, Sinara teve uma promoção de cargo e um aumento de 60% em cima do salário antigo dela. Nós temos a Lúcia também. Tá aí a Lúcia, ó, o salário mais do que dobrou. Ela fazendo isso aqui que a gente está propondo para você fazer também. Nós temos a Ana Paula também, que tá sem o nominho aí, mas é a Ana Paula. Recebeu uma promoção para BP nível Brasil. Tá aí, Ana Paula. Agora, nós temos a. Perdão, a Ana Paula estava no outro. O que estava aqui junto com a Sinara no YouTube?
Ah, era a Lúcia. Então, passando aqui para Ana Paula, ó, BP nível Brasil. Agora, a gente tem a Pamela. Tá aí a Pamela. Essa semana foi promovida. Ela foi promovida também para coordenadora. E nós temos o Lucas. Eu trouxe só alguns, tá? Só para vocês verem que isso existe, só para vocês entenderem que eu não sou uma exceção e nem essas pessoas que participaram dessa pesquisa. Que pessoas comuns como eu e você, porque há 10 anos atrás eu era uma pessoa que nem Instagram tinha. Nem sei nem se existia Instagram há 12 anos atrás, que foi quando eu formei. Então, ó, o Lucas, vou deixar o comando do setor de recursos humanos, de recrutamento e seleção e vou trabalhar como consultor interno Business Partner. Foi promovido também depois de apresentar o projeto, que é o projeto da gestão por competências, juntamente com a visão generalista, enfim, apresentado da forma correta, que é o que eu vou falar com você aqui agora. Então, existe um caminho para você ser esse profissional. Ai, tô ficando rouca. Existe um caminho para você ser esse profissional melhor remunerado, valorizado, desejado no mercado. Existe um caminho. Se você conhece alguém hoje que não está sendo assim, é porque essa pessoa não trilhou esse caminho ainda. Maravilha! Gente, muito obrigada de coração. Um beijo no coração de vocês e a gente se vê.